Eleições Municipais 2024. Sabatinas com candidatas e candidatos à Prefeitura de Botucatu no primeiro jornal da Prever FM. Hoje nós começamos um ciclo de sabatinas com as candidatas e candidatos postulantes à Prefeitura Municipal de Botucatu a partir do dia 1º de janeiro. E por ordem de sorteio com assessoria, Domingos Neves foi o primeiro, né? Vai ser o primeiro a ser sabatinado aqui no primeiro jornal da Prever FM. Domingos, bom dia, obrigado pela presença e eu gostaria que você começasse se apresentando. Quem é Domingos Neves? Bom dia, Márcio, bom dia, espectador aqui da Prever. Quem é o Domingos? Eu primeiro quero agradecer vocês por estarem promovendo esses espaços de discussão, porque são espaços democráticos que acabam possibilitando de forma igual as candidaturas todas se apresentarem. Eu sou Domingos, nascido no Tocantins, vivi a vida toda no Pará, Márcio, mas já estou há 11 anos em Botucatu. Só trabalhando no Hospital da Unesp, estou há 10 anos. E aqui em Botucatu, já atuei em várias atividades sociais, sempre estivemos envolvidos em lutas populares, então participando de apoio a organizações populares no geral, organizações não governamentais, já fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, sou representante do delegado do Sindisaúde do Estado de São Paulo há uns 7 anos, e há 5 anos também eu sou representante dos funcionários no Conselho Deliberativo do HC. Sou membro da executiva do Partido dos Trabalhadores, sou o secretário-geral do partido, e estou aqui como pré-candidato através de uma coligação que envolve 3 partidos, o PT, o PV e o PCdoB, através da indicação coletiva que envolve os filiados desses partidos e mais algumas entidades populares que participaram dessa discussão. Perfeito, Domingos. Bom, a gente já passou, inclusive, para as assessorias, alguns tópicos, né, de temas importantes que nós estaremos discutindo nesses 30 minutos aqui dentro do nosso ciclo de sabatinas do primeiro jornal. Você pode ver na tela, o primeiro tema é educação, um tema sempre importante, um tema fundamental, e a gente gostaria de saber, por 3 minutos, Domingos, qual é a sua proposta para a educação em Botucatu? Primeiro, a educação, Márcio, é um assunto que nos é muito caro, porque é uma das bases do desenvolvimento de qualquer sociedade, é o entendimento que a gente tem. E para nós que viemos da baixa renda, isso acaba sendo especialmente diferencial, porque a gente não chega na vida com tapete. A gente tem que, geralmente, abrir as portas na voadeira e, geralmente, a educação, a qualificação é uma das janelas para a gente ter essa oportunidade de se realizar, de se concretizar na vida. Então, para a gente, educação é algo muitíssimo especial, que a gente pensa que é a base para o desenvolvimento de qualquer comunidade e a gente quer cuidar com todo o carinho. Nós estamos falando aqui de um orçamento de mais de 200 milhões de reais que precisa ser administrado de maneira a proporcionar uma educação de qualidade que vá de ponta a ponta no que está na capacidade do município, na responsabilidade do município e ser colaborativo, ser proativo para que todos os níveis de educação que esteja fora da orçada direta do município, que o município não lave as mãos, que ele seja parceiro, que ele se comprometa em ajudar que isso se desenvolva, para que a gente tenha o cidadão cada vez mais bem preparado para ocupar os espaços de trabalho. Então, pegando do início ali, a educação fundamental é meta nossa zerar o déficit de vaga nas creches escolares. A gente sabe que isso era meta dos candidatos anteriores, das eleições anteriores, que exercem mandato, mas acaba virando meta de novo pelo descumprimento. A gente quer garantir que até o final do nosso mandato esteja zerado. Fora isso, a gente quer imprimir a gestão democrática, porque Botucatu tem prejuízos em razão de não imprimir a gestão democrática. Via de regra, tem 3 modos de você administrar uma escola, por exemplo. Você pode administrar através de concurso, ser concursado, você pode administrar através da gestão democrática no sentido mais pleno, eleição direta, a comunidade escolar elege seus diretores, ou você pode utilizar o método tradicional que Botucatu tem utilizado hoje, que é o método QI. Quem indica? Aí é um vereador, é uma autoridade, é uma pessoa que indica a pessoa para atender a interesses políticos e a gente quer cortar isso. Isso tem trazido prejuízos enormes para a população, porque gera até um déficit de arrecadação, de repasse que o município deixa de receber por não imprimir a gestão democrática, que vai chegar talvez até quase 20 milhões por ano. Então, isso é um prejuízo muito grande, a gente quer superar isso e quer ampliar esse programa do governo federal de educação integral
no sentido pleno da palavra, não é escola de tempo integral, escolas bem estruturadas, bem equipadas, em termos de estrutura física e de equipamentos, inclusão de tecnologia, de maneira que possa ser entregue educação completa e que no contraturno sejam disciplinas complementares que vá produzir um maior desenvolvimento para o cidadão com matérias lúdicas como esporte, lazer, cultura e arte, e também educação ambiental, educação cidadã, para a participação das atividades da cidade. 3 minutos para a sua resposta sobre educação. Na sabatina do primeiro jornal da Prevere FM, estamos recebendo hoje o candidato à Prefeitura de Botucatu, Domingos Neves. Vamos agora a mais um tema bastante importante, fundamental, que envolve o nosso dia a dia, a saúde, candidato. Qual é a sua proposta para a saúde em Botucatu? Vocês pegaram pelos pontos centrais de fato, né? Porque saúde e educação é o que há de mais importante para garantir a dignidade mínima das pessoas. Junta-se a isso, naturalmente, moradia, né, condições mínimas. A pessoa precisa poder almoçar e jantar todo dia, né? Mas saúde, educação, moradia são um tripé assim, tão elementar que a gente considera assim como prioridades máximas da gestão pública em qualquer lugar. Então, saúde. Saúde em Botucatu, a gente sabe que ela precisa melhorar sobremaneira, Márcio. A gente tem uma cidade que é referenciada por ter uma instituição especialíssima que forma recursos humanos para o Brasil todo, inclusive para o exterior, porque tem gente que vai fazer pesquisa, trabalhar e produzir no exterior produto da nossa Unesp. Uma instituição que, sem ela, eu fico imaginando a realidade de Botucatu sem a Unesp. Considere que Botucatu é uma das poucas cidades no estado, acho que não tenho conhecimento se existe cidade com menos de 100 mil habitantes, e nós temos quase 150, que não tenha um hospital municipal funcionando. E nós temos um hospital aqui que nunca foi municipal, mas já teve a parceria com o município, que já está desativado há bastante tempo, talvez uns 12, 15 anos, e que é promessa, e a gente vê constar nos programas de governo que estão sendo implementados no momento e o anterior, sem ser executado. E vira programa de governo, mais uma vez, para o ano que vem, para os novos candidatos, inclusive quem compunha a administração que devia ter botado para funcionar. A gente quer, uma questão, a minha vice está aqui comigo, a Bernadette, quero dizer assim, né, Bernadette? A gente tem colocado como questão de honra, questão de vergonha na cara mesmo, botar o hospital para funcionar até o final do primeiro ano, Márcio. Porque não dá para a gente pensar num equipamento tão essencial para colaborar com a saúde do município, sendo transformado em instrumento de campanha, eleição a eleição, e no final não ser implementado. A gente tem feito até um desafio, né, Bernadette? Se a gente não entregar esse hospital no final do primeiro ano, a gente renuncia no primeiro dia do segundo ano de mandato. Se a gente não entregar o hospital municipal funcionando no primeiro ano, a gente renuncia no primeiro dia do segundo ano de mandato. Então, assim, compromisso feito não é promessa, é compromisso, porque a gente sabe que isso é muito desrespeitoso. Agora, pensando na saúde em cadeia, a nossa atenção básica ela precisa ser melhorada, porque hoje a pessoa faz o ciclo, vai e volta ao posto de saúde sem resolver, até que o assunto agrave para ele ser finalmente atendido no hospital das clínicas. Quando não, tem que passar, às vezes, uma situação de crise, passar no pronto-socorro. Maioria das vezes, é evolução de quadros que deveria ter sido atendido na atenção básica, resolvido e não é resolvido. Então, a gente quer que a nossa atenção básica seja mais resolutiva. Vamos botar para funcionar pelo menos 2 UPA para pegar as situações de baixa e média complexidade, pequenas cirurgias, especialidades, né, para poder concluir, passar pelo hospital municipal as situações de média complexidade, internações, cirurgia de média complexidade, chegar a apenas 90% ou menos das situações ao pronto-socorro e ao nosso hospital da Unesp. Ok, candidato, obrigado. Tema saúde. Vamos para o terceiro tema da nossa sabatina aqui no primeiro jornal da Prevere FM, recebendo hoje o candidato Domingos Neves. Mobilidade é uma palavra bastante usada hoje, né, que também é fundamental em qualquer cidade. Qual é a sua proposta, candidato, para mobilidade? Mobilidade. Só para dar uma última palavra do último assunto, é dizer que a gente vai, é meta nossa no primeiro ano também, zerar essas filas, levar ela para um nível aceitável, que é o que da saúde normal sempre vai ter, sendo que programar as coisas, mas não faz sentido esperar 1 ano, 2 anos. Enfim, mobilidade. Um dos principais programas que a gente tem da mobilidade visa inclusão social, é o programa de tarifa zero no busão. Ônibus de graça para todos, como já existe em cerca de 120 cidades no Brasil, e que é perfeitamente viável quando a administração tem boa vontade, quando a administração é sensível. Geralmente isso acontece quando
ou quando a pessoa é muito sensível, ou quando ele conhece a realidade prática, como nós, né, Bernadette? A gente usa o transporte, a gente usa a educação, a gente usa a saúde pública, então a gente sabe como que é. Então, esses candidatos que têm plano de saúde, que nunca estudaram em escola pública, que sempre tiveram seus carros particulares, dificilmente eles vão compreender essa realidade do jeito que a gente compreende. Por outro modo, a gente sempre teve engajado na luta do povo, então a gente entende a necessidade que isso tem de ter uma solução que seja efetiva, capaz de solucionar a vida das pessoas. Então, transporte público de graça para todos. Isso é viável, porque vai alcançar... De que forma, candidato? Como? Essa gratuidade de que forma? Do jeito que acontece em toda a cidade, invertendo prioridades. Invertendo prioridades como você faz na sua casa quando você escolhe uma coisa e não outra. Por exemplo, em Botucatu, Secretaria de Governo, 13 milhões, mais de 1 milhão por mês. Aliás, Gabinete do Prefeito. Secretaria de Governo, mais de 20 milhões, cerca de 23 milhões por ali de orçamento. Para quê? Para fazer articulação política, muitas vezes para fazer cortesia com chapéu alheio. Esse dinheiro, menos dele é suficiente para bancar o transporte público urbano, que já é pago hoje em uma parte, porque já é subsidiado. A gente sabe que se não fosse subsidiado, a taxa chegaria ali a uns R$7 ou mais. Então, é perfeitamente viável. É a questão de vontade. O governo deseja fazer, ele viabiliza, invertendo prioridades, tirando dinheiro de uma coisa, melhorando a gestão dos contratos. Tem muitos contratos nossos que não têm transparência suficiente. A gente sabe que dá para fazer uma gestão melhor dos contratos, economizar recursos. É como a gente faz na casa da gente, Márcio. É como se faz em todos os lugares. As cidades que implantaram o transporte público, não inventaram um imposto, não inventaram uma taxa, não inventaram nada a mais, ainda que isso possa ser cogitado como alternativa. Não, a gente acha que é possível resolver a questão do transporte público, melhorando a frota, colocando com mais qualidade, cumprindo o contrato, que hoje não é cumprido. Por exemplo, olhe a qualidade dos nossos ônibus, o que consta no contrato e a qualidade dos ônibus. Olhe a frequência dos ônibus nas linhas, olhe a frequência e o que está no contrato. Olhe o combustível que usa. Que usa o busão hoje do transporte público, é o que está combinado, o que está pactuado no transporte? Ele beneficia a questão do meio ambiente? Não. Então, primeiro começa cumprindo o contrato, depois fazendo inversão de prioridade para financiar 100%. Esse dinheiro, Márcio, ele retorna para o comércio, porque o dinheiro das pessoas de baixa renda, ela utiliza para melhorar a vida, melhorar as condições de vida. O cidadão de baixa renda, ele pega esse dinheiro, vai comprar um calçado melhor, vai comprar uma roupa melhor, vai comer, vai visitar uma atividade cultural, ele vai viver. E isso significa aquecer a economia da cidade. Então, o custo de não investir no transporte público gratuito é maior, como a gente fez as nossas simulações, né, Bernadette? É maior do que o custo de fazer o transporte público gratuito. Ok, candidato, obrigado. Mais um tema agora na nossa sabatina, segurança, né? Isso é fundamental também em qualquer cidade. O cidadão sempre espera morar numa cidade segura. Qual é a sua proposta para a segurança em Botucatu, candidato? Márcio, Botucatu é considerada uma cidade com nível alto de segurança. A gente pretende manter isso. E tudo que for bom, a gente vai manter. Agora, tem desvios que não são toleráveis e que a gente precisa corrigir, né? Primeiro, a nossa polícia precisa ser uma polícia mais cidadã. A gente sabe que há boa vontade das nossas corporações, mas não existe um direcionamento no sentido de ter um programa de educação permanente para que as pessoas compreendam as questões de raça, as questões sociais, para que haja uma maior sensibilidade das nossas corporações com a vida da comunidade. Fica uma sensação de que há um apartheid, uma separação entre a vida da comunidade com a vida do cidadão. Só que os polícias da nossa cidade, os policiais em geral, eles são quem? São pessoas que frequentam os mesmos mercados, os mesmos clubes, as mesmas escolas. Eles trafegam pelas mesmas ruas quando não estão nas suas atividades, vão nos mesmos clubes que a gente... Uns jogam bolas junto com a gente, outros vão nas festas junto com a gente. Eles estão conosco, são membros da nossa comunidade, que convivem conosco diariamente, e quando são policiais, é como se fosse aquela coisa apartada. A gente pensa numa polícia cidadã, uma polícia que dialoga, e o poder público, ele tem que ser... Ele tem que ser protagonista nisso de chamar a comunidade para conversar, chamar a corporação para conversar, para entender sobre as soluções que a gente precisa de segurança, compreender melhor a realidade. A população tem condições de contribuir muito mais com a polícia. O serviço de inteligência precisa contar com a população para poder descobrir as situações que existem e produzir soluções. Mas hoje existe uma espécie de apartheid e esse tratamento às vezes é diferenciado. Então, assim, dessa parte de preparação, a gente quer botar a questão
do diálogo e a questão do treinamento, da capacitação, a questão da situação das corporações em termos de contrato, ter o plano de cargo, carreira e salário, e implementar, inclusive isso para os trabalhadores em geral da cidade, é compromisso nosso de primeiro dia. Compromisso de primeiro dia, criar o grupo de trabalho para fazer o plano, a regulamentação do plano de cargos e salários das pessoas, dos trabalhadores da nossa cidade. Porque é um absurdo desrespeito. O plano de cargo, carreira e salário é de 2010. Até hoje é promessa de todos os candidatos, inclusive os que estão terminando, e que vão começar de novo através de representantes apresentados, promessa, de novo, de fazer coisas que sempre prometeram. A gente tem feito esse compromisso, né, Bernadette? De a gente, compromissos como esse, a gente cumprir com prazo, no primeiro dia implantar a comissão, antes do primeiro ano a gente implantar efetivamente, e a gente tem feito esse compromisso. A gente não está querendo pegar essas coisas para dizer que para transformar isso em promessa de campanha daqui a 2, 3 anos, 4 anos, a gente não vai ter coragem nem de se apresentar de novo e tampouco de continuar o nosso mandato. Se a gente não cumprir esses compromissos tão essenciais, a gente quer encerrar no primeiro ano e dizer, olha, não demos conta, ao invés de chegar aqui e se apresentar desse jeito de novo. Fora isso, dá condições para a nossa polícia funcionar. Tudo que é equipamento, tecnologia, apoio moral e administrativo para a polícia poder funcionar de um jeito compatível com as necessidades e, inclusive, corrigindo os setores que são que precisa de dedicação exclusiva. A questão ambiental, que tem um compartimento da polícia, precisa ser ativado numa perspectiva de apoiar todas as ações necessárias, e a questão da mulher e da criança, que hoje ficam fora dos indicadores e que, infelizmente, é um índice de violência muito alto que a gente constata, inclusive nos registros médicos, que precisam de solução. Ok, candidato. Mais um tema agora na nossa sabatina. Meu vice, minha vice. Como foi essa indicação da sua vice? Como é que tudo isso aconteceu? E a importância de ter um vice que fale, ou uma vice que fale a mesma língua? Falar a mesma língua é fundamental para qualquer frente de governo, porque a gente vê que um dos desafios que qualquer governo enfrenta é da governabilidade. E se a divisão começar no núcleo mais imediato, que é entre o titular e a vice, já fica muito difícil. Agora, imagina quando você vai governar e tem uma maioria que se opõe radicalmente ao seu governo e você também ainda não tem articulação para compor e formar maiorias. Você fica sem governabilidade. O vice é a primeira instância de governabilidade que você tem. Você precisa contar, porque a vice ou o vice, dentro de um governo democrático, ele tem o papel equivalente. Praticamente a gente divide as funções. E é o que a gente combinou até aqui, né, Bernadette? A gente divide as funções. As demandas cotidianas de um administrador de cidade, de estado ou de país são muito grandes. Então, compartilhar essas responsabilidades, sem perder de vista a questão legal, que é o papel de quem de fato está representando legalmente, mas para encaminhar todas as providências, tomar as decisões e encaminhar as questões de governo, é contar com o vice como parceiro de toda hora para ajudar, governar junto. O vice, para a gente, não é um papel figurativo, é alguém que vai governar junto. E a Bernadette foi tirada de que jeito? Do mesmo jeito que foi tirado o Domingos. A gente fez conversas que se estenderam desde o final do ano passado. Essas conversas abrangeu, para além do PT, PV e PCdoB, entidades e até outros partidos que, em dados momentos, tiveram conosco fazendo essas discussões, até que, ao final, por razões estratégicas, acabou finalizando com a escolha do nome da Bernadette e o meu, ela para ser minha vice. Eu fiquei muito feliz, porque a Bernadette é uma pessoa que tem uma reputação ilibada, uma pessoa reconhecida na cidade pelo papel, pela contribuição que ela sempre deu para o desenvolvimento da cidade, especialmente na questão social, porque ela é uma assistente social de carreira, da vida toda, trabalhou na justiça aqui no Fórum por 25 anos e em várias outras empreitadas em que ela trabalhou, tanto como contratada para prestar serviço, mas também muito como voluntária, porque é uma pessoa que sempre esteve... isso foi uma das coisas que a gente percebeu de início, que nos vinculava a ser uma pessoa dada, comprometida com as questões coletivas, independente de remuneração. Uma questão de vida, uma questão de princípio, de valores, é uma tendência do nosso grupo. Pessoas que estão, via de regra, comprometidas com a vida social da cidade, sem depender da questão política
ou de remuneração. De tal maneira que para a gente vir para essas funções hoje, isso não muda o grau de compromisso que a gente tem com a cidade, porque ele já é enorme e o tempo todo. Ele muda no aspecto legal, porque aí você passa a ser um responsável legal por tudo, então você tem que cuidar com essa responsabilidade de quem está administrando a cidade. Agora, pessoalmente, nós já carregamos essa carga de responsabilidade por uma questão ética nossa, né, Bernadette? A gente não inventou isso para disputar a eleição porque se tornou oportuno, porque foi indicado por alguém que tivesse bastante Acabou o tempo, candidato. Condições para isso. Não, a gente é na vida. Ok, obrigado. Agora mais um tema da sabatina aqui da Prever FM, do Primeiro Jornal, um tema bastante importante também, meio ambiente e sustentabilidade. Isso é fundamental num país que nós vivemos e a cidade de Botucatu está dentro desse contexto e não pode fugir à regra. Meio ambiente e sustentabilidade, qual é a sua proposta para esses dois temas importantíssimos, candidato? Ontem, o nosso companheiro Lula estava na cúpula, mais uma cúpula internacional, falando sobre a questão da sustentabilidade como questão de interesse máximo do nosso país e da frente política que a gente representa. E a gente tem o Lula como alguém que valida nossa candidatura, inclusive tive pessoalmente com ele no início das eleições, antes da homologação da nossa candidatura, falando sobre Botucatu. E todos os momentos, todas as coisas que se fala com Lula, ele tem a questão da sustentabilidade presente. E ele não decidiu nossa candidatura, porque quem decide somos nós aqui, mas ele apoia e abraça. O governo federal tem políticas voltadas para a questão do meio ambiente, a gente quer captar todas as políticas que tem, mas a nível local a gente tem preocupações muito especiais. Primeiro, o município precisa de uma política ambiental. Ele precisa respeitar a questão do meio ambiente desde a estrutura administrativa. Em Botucatu, o meio ambiente sequer tem uma secretaria própria. Ela é um departamento dentro da Secretaria do Verde que agrupa vários assuntos, dando o grau de relevância baixo que é dado por esse governo atual. E a promessa de continuidade que é feita pelo candidato do próprio governo. A gente quer tratar de forma diferente, porque situações que a gente percebe na cidade, a desarborização, o aquecimento que a gente tem contribuído para aumentar através de uma falta de gestão da cidade sobre essa questão ambiental, esses pontos são os pontos de não continuidade. A gente quer mudar o rumo nesse sentido. A cidade tem que ser mais planejada para não acontecer o que está acontecendo ali do lado da escola onde era para ser o Parque do Cerrado e que hoje está um deserto, matou-se a nascente que tem ali, hoje lá está um deserto, tudo desmatado, e inúmeros outros lugares que as soluções que se apresentam, sobretudo de infraestrutura urbana da cidade e de prevenção dos eventos climáticos, são aquelas mega eventos que violam todas as questões que são naturais, ao passo que a gente deveria dar mais espaço para a natureza, construir mais áreas verdes, mais parques, plantar mais árvores, incentivar que as explorações que a gente precisa fazer das diversas áreas sejam feitas de formas sustentáveis, desde o meio ambiente como o espaço de ocupação urbana, todos considerando a variável do desenvolvimento ambiental. Agora, por exemplo, nós fizemos a represa do Rio Pardo, que é algo que promete nos dar uma sustentabilidade de água por 50 anos, mas você tem ideia do tamanho da área que vai ser destruída? E o maior projeto que a cidade tem hoje do meio ambiente é aquele que a lei obriga em razão do projeto. Porque o projeto, para ser aprovado, tinha obrigatoriamente que ter. Ou seja, uma iniciativa do próprio governo não tem. A gente está com o nosso desenho aqui, Márcio, e está disponível para o cidadão verificar lá nos nossos perfis, no site da Justiça Eleitoral, o nosso programa completo para gestão do meio ambiente, que visa sustentabilidade em todos os sentidos, para que a gente tenha uma cidade que contribua. Esse é o nosso espaço no planeta, Márcio. Acabou o tempo. Esse é o lado que nós temos que cuidar. Então, Perfeito. Nós convidamos você, cidadão, para nos ajudar a cuidar, para a gente fazer diferente do que se faz hoje. Perfeito. Estamos chegando quase ao final já da nossa sabatina. Temos mais um tema para que a gente possa falar, um tema bastante importante, o esporte. Qual é a proposta do candidato Domingos Neves para a área de esportes na cidade de Botucatu, candidato? O senhor tem 3 minutos para responder a respeito desse tema. Estou procurando minha pasta de esporte aqui. Tá certo. Mas olha, o esporte em Botucatu, primeiro, ele é relativamente desenvolvido, mas ele precisa de uma estrutura melhor. O que acontece? Primeiro, a gente pensa no esporte, principalmente aquele esporte cotidiano, da vida das pessoas.
A cidade precisa ter programas para beneficiar a todos, incentivando todas as faixas, desde da criança aos idosos, a participarem de atividades esportivas, não apenas numa perspectiva de disputar, de estar incluso em torneios e coisa e tal, mas a questão de bem-estar mesmo, questão de qualidade de vida. Então, assim, de lazer. A gente sabe que as pessoas gostam de organizar suas peladas, organizar as suas diversas modalidades de esporte nas diversas partes da cidade. E não existe uma política no município de incentivo, de apoio, de proteção, para que isso se consolide, cresça e, quem sabe, dali até surja realmente atletas que queiram migrar para uma possibilidade já de disputa. E apoiar as iniciativas populares, que passa por iniciativas voluntárias e de organizações populares também, que existem no município, que promovem. A gente já teve possibilidade de participar de várias atividades que são organizadas, torneios grandes que são organizados por iniciativas populares aqui do município. Descentralizar, descer ao bairro com as atividades culturais. As escolas precisam ser parceiras, precisa, desde esse contraturno, a estrutura aberta para a comunidade. Hoje nós temos quadra de futebol que nem os próprios alunos conseguem utilizar dentro do horário da escola. É como se fossem enfeites, para estar sempre bonito, para estar sempre apresentado, para sempre dizermos que tem. É melhor que elas estivessem um pouco manchadinha pelo uso das pessoas, né? As pessoas terem usado, terem se beneficiado de que elas envelhecerem sem a utilização das pessoas. A gente quer que as escolas sejam abertas, e esses espaços especialmente, para que a comunidade tenha a possibilidade de uso, e a gente vai organizar de tal maneira que a população tenha acesso. Melhorar esses equipamentos. Nas escolas que não tem muitas escolas hoje em dia que parecem presídios, são caixotes, a gente quer adaptá-las para serem mais humanizadas, e até porque para serem escolas de tempo integral é necessário que haja esse melhoramento da qualidade, das características desses lugares, melhorar para ampliar, mas apoiar também, ter um calendário efetivo que envolva as atividades esportivas combinadas com programações nossas de turismo também para a cidade, da transversalidade que é proporcionada pelo esporte, para a gente se integrar à região, se integrar ao país, incentivando o esporte profissional masculino, feminino. Por exemplo, o nosso futebol feminino, ele já teve momentos de glória, né, de muita exposição. E recentemente a gente vê que o incentivo ele é muito importante. O governo federal está com esse programa de financiamento dos atletas, né, que precisa ser expandido. A gente vai apoiar, garantir que ele seja expandido, e vamos chamar as pessoas, criar o Conselho do Esporte. A Secretaria de Esporte precisa estar reforçada, o Conselho de Esporte precisa ser um conselho deliberativo, precisa ter recursos para a gente poder garantir que haja possibilidade do esporte se desenvolver de um jeito que contemple bem a cidade, as nossas potencialidades, que são muitas e precisam ser incentivadas e favorecidas. Ok, candidato. Bom, agora no finalzinho da nossa sabatina, o senhor vai ter 3 minutos para responder para o ouvinte, para o eleitor, para a eleitora de Botucatu, por que essas pessoas devem votar no Domingos Neves. 3 minutos, candidato. Obrigado, meu caro. Primeiro e antes de tudo, quero agradecer vocês por abrir essa oportunidade. E agora quero agradecer a você, eleitor de Botucatu. Te dizer o seguinte: para a gente ter a cidade que a gente deseja, é preciso a gente tomar nas mãos o destino da nossa cidade. Esquecer que os governantes aliás, ao contrário, lembrar que os governantes que a gente elege para administrar a cidade, eles vão administrar para a gente. Eles não estão lá para fazerem planos da cabeça própria. Eles têm que nos escutar. A gente está candidato, a Bernadette e eu, nós estamos candidatos para ser o seu representante, não para ser os donos do seu destino. Queremos fazer uma administração democrática, estamos fazendo não promessa, estamos fazendo compromisso. A gente quer entregar até o final do primeiro ano o hospital funcionando. A gente está se comprometendo a renunciar do mandato se a gente não fizer isso. A gente quer se comprometer aqui de criar todas as secretarias fundamentais de áreas essenciais da nossa cidade, que hoje não é valorizado, como cultura, desenvolvimento econômico, industrial, de serviço, né? Criar a Secretaria de Turismo, que é uma das fontes econômicas que a cidade precisa desenvolver. Nós temos um potencial extraordinário, isso deve ser o nosso cartão de visita, deve valorizar o nosso trato com o meio ambiente e com a cultura de uma forma sustentável, né? Que proteja o nosso desenvolvimento, mas que
preserve o meio ambiente. Então, juntando todas essas variáveis, a gente quer entregar o melhor governo que você já teve, sobretudo porque não será um governo feito apenas pela Bernadette e eu, ou pelo grupo de secretários que a gente vai colocar. Vai ser um governo feito com a sua participação, um governo que terá amplas janelas de participação da comunidade, para que a comunidade não seja um mero votante ou um mero opinador. A comunidade vai ter espaços efetivos, Márcio, de participar das decisões importantes referente aos empreendimentos que queremos fazer na cidade. Nós não queremos ser o salvador da pátria, nós queremos ser o que sempre fomos, uma pessoa comum como você, que utiliza os serviços públicos e que sabe que eles precisam ter a qualidade que vai dar a dignidade que o cidadão merece. Candidato Domingos Neves, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui na nossa sabatina, desejar boa sorte para o senhor, afinal de contas, daqui a 13 dias acontecerão as eleições em todo o Brasil. Muito obrigado, um bom dia e boa sorte. 13 é um número bem sugestivo. Daqui a 13 dias a gente vota 13, domingos 13.